A gente vai para nossa próxima notícia agora. Vamos para nossa próxima notícia, que a gente vai colocar a notícia aqui, inclusive, no nosso telão já, para a gente dar uma acompanhada o que a gente vai falar agora. Vamos ver. A notícia está aqui no nosso telão. A ANPD suspende transmissões ao vivo do Discord no Brasil. Lembra dessa discussão, Oscar Filho, que a gente teve aqui no programa? Opa! Aquela live que aconteceu nessa plataforma Discord com uma criança de 13, 14 anos, essa criança se suicidou, se matou ali justamente, enfim, ao vivo, na frente de várias pessoas que estavam assistindo essa live. Sim. E aí a Janja, primeira-dama, pediu a retirada dessa plataforma. A gente, inclusive, mostrou o vídeo aqui. É, verdade. E é engraçado, né? Porque uma coisa que me incomoda um pouco é que as pessoas elas não conseguem separar uma coisa com a outra, né? Por exemplo, não é porque você... Vamos supor, eu não gosto de você. Eu odeio a Paula, não suporto a Paula. Mas se você fala uma coisa que é pertinente, por que não? Eu não vou dar o braço a torcer e falar assim, neste caso a Paula tem razão. É a mesma sensação que eu tenho com a Janja. As pessoas odeiam a Janja. Ela tem uma, né, as pessoas têm uma rejeição com a Janja incrível. Mas nesse caso, eu concordo plenamente com ela no quesito, em qual quesito? No sentido de, eu não quero ver uma criança tirando a própria vida numa live na rede social. Não quero. Em nenhum lugar, na verdade. Não quero que isso aconteça. Isso acontece, tá bom. Então, a plataforma tem algum tipo sei lá, de responsabilidade? Eles podem ser responsabilizados de alguma forma? Alguma multa? Alguma coisa precisa ser feito. Então, assim, eu não concordo que isso tenha que ser feito desse jeito, porque senão abre um precedente muito perigoso. Mas a partir do momento que acontece isso com uma criança de 13 anos, eu tendo a concordar que talvez você tenha, porque é uma atitude extrema, concorda? É uma criança tirando a própria vida. Então, se você não toma uma atitude extrema também, até pelo menos as coisas se reorganizarem, acho que talvez seja esse o caminho. Eu não sei também, porque a minha opinião em relação a isso está em construção. Porque o Discord, por exemplo, eles respondem que, por exemplo, nesses lugares, sempre tem a polícia, tem gente da polícia lá. Aí a polícia começa a avisar, então, o Discord que está tendo uma live que está acontecendo alguma coisa muito perigosa. O Discord não cede a geolocalização, ou seja, se a polícia sabe o que está acontecendo, mas eles não sabem chegar na pessoa ou onde está acontecendo essa live, onde é o endereço dessa menina, por exemplo, eles não conseguem. Então, para mim, isso é muito grave. Então, por que o Discord não dá a geolocalização? Isso é muito grave. Então, se não dá, eles não estão cooperando. Se eles não estão cooperando, alguma atitude extrema precisa acontecer. Porque eu, Oscar Filho, não quero que uma criança tire a própria vida. Não quero. Não, desse jeito em lugar nenhum. Ninguém quer. A questão é, será que essas crianças agora que participam desse tipo de live, desse tipo de movimento aqui no Brasil, elas não vão se encaminhar para uma outra plataforma agora, uma plataforma sem tanta responsabilidade? Tudo bem que o Discord a gente está vendo que agora que novas regras, novas leis em relação às Big Techs vão ser implantadas aqui no Brasil, mas será que essas crianças não vão para outras plataformas sem o devido monitoramento, que a gente não vai nem ficar sabendo que acontece isso? Então a discussão da retomada aí para tirar ou não Big Techs aqui do Brasil, para ser responsabilizadas ou não aqui no país, é complexa essa discussão. Muito. Ela é muito complexa, porque realmente a gente não quer ver uma criança de 13, 14 anos se suicidando aqui no Brasil. Mas, e os criminosos também em volta disso? Quem foi que induziu esse movimento aqui no Brasil? Quem está induzindo esse suicídio, essas crianças a se matarem na frente de uma câmera? Eles estão sendo responsabilizados? Está acontecendo essa responsabilização em relação a eles? Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a plataforma deve ser responsabilizada, tem algumas medidas já em discussão no STF, inclusive, que deve começar a entrar em vigor agora a partir desse mês de agosto, inclusive. A gente conversou com um advogado especialista em cyberinternet, é isso? Crimes cibernéticos aqui, que ele mesmo disse que não concorda com essa atitude da Janja de pedir para retirar a plataforma do ar. A medida que a gente tem agora é que a ANPD pediu a suspensão das lives. A plataforma ela continua em vigor aqui no Brasil. Sim. Somente as lives a partir de agora é que serão retiradas aqui do país. Mas esse também é o caminho? Então, a retirada da live é o caminho? Então, porque aí a gente começa a fazer perguntas que a gente não quer fazer também. Quantas crianças vão ter que precisar ser mortas para alguma coisa ser feita, entende? É o que eu volto nesse argumento. Se o Discord não dá a geolocalização, fica muito difícil você chegar, por exemplo, para impedir o que aconteça com essa criança. Então, assim, eu não concordo completamente com a Janja, mas entendo ela. Entendo o pensamento dela. Não é porque as pessoas não gostam da Janja, que ela tem uma popularidade ruim, que não pode dar o braço a torcer. Eu tenho certeza que se fosse o filho de alguém que odeia a Janja, também ia querer que alguma coisa fosse feita para ontem. A gente precisa entender isso.
O Nicolas deu um argumento que faz sentido, que é assim, então tá, facas matam pessoas. A gente vai impedir a Tramontina, por exemplo, de fazer facas? Faz sentido, a gente não pode simplesmente impedir que o canal onde isso foi feito continue. A gente não pode fazer isso. Mas, se nada além está sendo feito para que isso não chegue nesse limite, alguma coisa precisa ser feita. Então, e aí é onde eu fico confuso. Eu falo, caramba, eu acho que a gente tem que ter esse lance de liberdade de expressão. Por quê? Porque a gente entra nisso, né? Então tá, se a gente for regular demais, a gente vai entrar numa censura. Quem regulamenta? Quem censura? Quem vai dizer sim? Quem vai dizer não? É complexo. Então a gente precisa ir com muito cuidado. A gente não pode cravar, não, a Janja está errada. Calma. Porque tem gente que tá, sei lá, tá sofrendo nessas redes, é isso. Com certeza. Eu finalizo falando uma discussão que a gente já teve aqui, que a gente já conversou, eu e o Oscar Filho, sobre outros países, como é que eles monitoram as crianças e adolescentes em relação às redes sociais e o uso do celular. Isso também vem de casa, vem de um monitoramento mais assíduo ali de pai e mãe também, vem de uma educação ali também para a utilização do celular. A gente não sabe o que as crianças fazem no celular. A gente está falando de uma discussão em relação a uma criança se matar numa live, mas tem a discussão é mais ampla, é abuso sexual infantil, a discussão é muito ampla do que as crianças fazem com o celular na mão hoje. É muito sério, mas tirar ou não uma rede do ar também é uma discussão extremamente complexa aqui no Brasil. Vamos para a nossa próxima notícia? Só para terminar, não dá para reduzir isso a quem tem razão, se é X ou se é Y. Às vezes fica numa área cinzenta que não dá para cravar, é isso.